Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes. Antes de começar essa aula, eu vou me autodescrever. Sou homem, estou de pé, tenho a pele branca, cabelo raspado e uso óculos. Estou vestindo uma blusa preta, uma calça preta e atrás de mim o nosso cenário da Multirio com alguns objetos. Quem vai apresentar essa aula não serei eu, mas o Cauã, que está presente no material Rio Educa, acompanhando vocês aí nas aulas. Cauã, apresenta a aula de hoje aí pra gente, por favor. Sorrisos, o humor nos textos. Então, pessoal, como vocês podem ver, na aula de hoje a gente vai falar sobre a presença do humor nos textos, né? Humor, que é o estado de ânimo, também tem a ver com graça, com brincadeiras. A gente vive aí várias situações de humor no nosso dia a dia, né? A gente dá risada, a gente acha coisas engraçadas. Graça é um pouco relativo, né? Eu posso achar graça em situações que você que está aí assistindo não vai achar. Mas o importante é que a gente se divirta no final. Bem, o humor ele vai estar presente em vários tipos de texto, em vários gêneros textuais, como nos contos, nos romances, vão ter situações de humor, mas existem alguns textos que são especificamente produzidos para produzir humor, para fazer a gente rir, que são as piadas ou anedotas, as tirinhas, que são pequenas histórias em quadrinhos, bem curtinhas, e também tem um tipo de texto aí que certamente você que está assistindo conhece, que são os memes da internet. Mas aí vocês vão me perguntar, peraí, professor, o meme que a gente vê lá no Zap Zap, que a gente vê na rede social, o meme é um texto? Vou dizer para vocês, sim, o meme é também um gênero textual. E é feito também para gerar o quê? Graça, né? Para a gente fazer aquela graça ali. Inclusive, gente, a gente falando aqui de piada, de graça, de textos engraçados, eu lembrei de uma situação engraçada que aconteceu comigo. Certo dia, na madrugada, estava fazendo pesquisas aleatórias na internet e eu queria saber como se dizia o número 100 em chinês. Eis que eu acho um link e que alguém lá me responde assim: 100 em chinês é quase 100. Ouviram? 100 em chinês é quase 100. Vocês sabiam dessa? Gente, eu tentei fazer uma piada aí porque, assim como vocês vão ter o desafio no final da aula, o meu desafio hoje, desde o começo dessa aula, é fazer vocês darem pelo menos uma risadinha. Porque se vocês não derem uma risadinha, eu vou sair triste aqui da Multirio, né? Mas, voltando aí ao assunto da nossa aula, a gente tem aí 3 tipos de texto que tem essa função de fazer graça. Que são, como eu já falei, as anedotas ou piadas, as tirinhas e os memes. Agora eu vou apresentar para vocês no slide um pouquinho das características desses 3 textos aí. Então, pessoal, as piadas, como eu falei, também chamadas de anedota, geralmente são contadas, né? Contadas oralmente, de pessoa para pessoa. Mas existem livros, revistas e sites que têm também as piadas escritas. As piadas são um gênero textual, que tem as seguintes características. É um tipo de texto narrativo, curto e objetivo. Ele geralmente vai apresentar uma situação fora do comum, uma situação incomum. Ele vai usar uma linguagem mais coloquial. O que quer dizer isso? É uma linguagem mais próxima do jeito que a gente fala. Porque geralmente os textos escritos eles têm uma certa formalidade. As piadas não. Elas vão ser mais informais. Nas piadas também geralmente vai ter a presença do discurso direto. Mas, professor, o que é discurso direto? Discurso direto é quando tem as falas dos personagens envolvidas nesse enredo. São textos de autoria desconhecida, então ninguém sabe exatamente quem criou esse texto, quem escreveu, mas eles vão sendo passados de pessoa para pessoa. E por isso também as piadas vão ter versões diferentes, dependendo da região, do local, do círculo de pessoas ali. Elas são compartilhadas de maneira oral e é um texto que tem como principal característica gerar humor, ter graça. Embora tenha piadas que são meio sem graça, né? A gente fica meio assim, né? Sem graça de falar para a pessoa que a piada não teve graça. E outra coisa, piada, gente, tem que ser curtinha, nada de ficar aí, porque a piada perde totalmente a graça. Agora as tirinhas. As tirinhas são pequenas histórias em quadrinhos, que vão se valer também dos elementos da piada, como a narrativa curta e objetiva, e referências a situações do cotidiano, com a presença do humor e o uso também da linguagem coloquial. A finalidade das tirinhas também vai ser o leitor rir, mas muitas delas também vão trazer uma reflexão, críticas às situações do cotidiano. É uma estratégia dos autores de tirinhas usar o humor para levar o leitor a uma reflexão sobre aquela situação apresentada. E os memes? Sim, os memes eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. É só você abrir uma rede social, provavelmente você vai ver um.
o status de alguém, no Zap Zap da vida, vocês vão estar de cara lá com o meme. Os memes, eles são ideias, imagens, vídeos que se difundem rapidamente pelo web. Então o meme ele pode ser qualquer coisa, um vídeo, um GIF, aquelas animaçõezinhas sem som, ou uma imagem, ou um conjunto de imagens. E o uso dessa imagem é para expressar uma situação, um pensamento, que é a principal característica dos memes. O meme, quando faz sucesso, ele vira um viral, que é muito compartilhado, todo mundo conhece. Inclusive, gente, teve uma aula aqui que eu fiz com a professora Mirella, de língua portuguesa, por isso que eu peço para vocês também sempre, maratonarem a nossa playlist do 5º ano, que eu trouxe um meme para cá. Lembra? Vão assistir lá? Um conto de fadas e um carpinteiro. Tá lá. Depois eu quero que vocês assistam essa aula. Eu trago um meme aqui. Agora vamos voltar para a nossa projeção? Os virais são bastante copiados e adaptados. O uso dos memes é muito amplo. E muitas marcas hoje usam os memes para fazer propaganda. 2 tipos de meme mais comuns podem ser frases, comumente acompanhadas de figuras, e essas informações sempre têm um tom de brincadeira e o uso de trocadilhos. Aí, você que está aí assistindo vai me perguntar, mas professor, o que é trocadilho? Eu nunca ouvi essa palavra, não conheço, não sei o que é isso. Resumidamente, o trocadilho é um jogo, uma brincadeira que a gente faz com as palavras, aí pode ser tanto pelo jeito de se escrever, ou também com o significado das palavras. Inclusive, em relação ao trocadilho, eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo antes de eu ser professor da prefeitura e aqui do Rio do Cana TV. Eu trabalhava numa ótica. Gente, trabalhava numa ótica. Certo dia entrou uma senhora e veio assim para ser atendida e eu abordei ela e perguntei, o que a senhora gostaria? Aí ela virou para mim, eu queria uns óculos com as lentes vermelhas. Aí eu olhei assim, fiquei meio sem entender. Aí eu perguntei. Aí eu, primeiro, antes de perguntar, eu ofereci para ela outras lentes, enfim. E ela insistiu na lente vermelha. Aí a minha curiosidade aumentou e eu fui perguntar, mas por que a senhora quer lentes vermelhas nos seus óculos? Aí ela olhou assim para mim, porque eu quero ver melhor. Consegui arrancar uma risadinha sua? Enfim, espero que sim. Esse é um exemplo de trocadilho. Eu fiz um trocadilho com a palavra vermelho, da lente, com o ver melhor, que é uma expressão que a senhora usou. Sacaram? Agora eu vou mostrar para vocês outros recursos que a gente pode usar para gerar humor no texto. Vamos ver? Além do trocadilho, que eu já falei, que são as brincadeiras com as palavras e expressões, a gente também tem a ambiguidade, que é algo escrito que vai apresentar mais de um significado, mais de um sentido. Aí o exemplo da nossa querida professora Mirella. Mirella foi atrás do táxi correndo. Aí a gente tem 2 questões. Ou a Mirella saiu correndo atrás de um táxi, ou ela foi atrás de um táxi que estava correndo. Então essa ambiguidade pode também gerar humor, dependendo do contexto. A ironia, usar uma palavra ou frase para expressar o sentido oposto dela. Como, por exemplo, como são bonitos os cabelos do professor Felipe. Certamente, quem escreveu essa frase estava, de piada comigo. Mas ele não viu a beleza do meu cabelo, porque eu não tenho mais cabelo, mas ele viu a minha beleza interior, lá dentro do meu coração. Não é verdade? Agora vamos continuar com nossa estratégia de humor. E o fator inusitado, que é muito comum nas piadas, que são respostas ou reações fora do comum. Aquelas situações que a gente nunca vai ver aí na realidade. Sempre aquela situação que vai sair do normal. Antes da gente continuar essa aula, eu tenho que fazer uma pequena advertência. É muito bom a gente rir, fazer piada, mas a gente tem que ter o cuidado para não ofender ninguém. Então, se uma piada, uma brincadeira é ofensiva a uma pessoa, então ela já não é mais uma brincadeira, uma piada. Então a gente tem que ter essa questão do respeito com as diferenças, tá bom, gente? Porque às vezes pode ser muito engraçado para mim, que estou contando, mas pode ser, digamos assim, ofensivo para a pessoa que está sendo alvo de uma piada. Então, por favor, vamos fazer piadas assim, que todos possam rir juntos. Valeu? Então, pessoal, acho que a gente já falou muito. Acho que está na hora de eu tentar cumprir aqui o meu objetivo, o meu desafio, que é fazer você aí que está assistindo dar pelo menos uma risadinha. Né, gente? Por favor, né? Vamos dar uma moral aqui pro professor Felipe Lopes, né? Aliás, antes da gente continuar, eu vou fazer aquela propaganda da nossa Rio do Copédia. Vou pedir para vocês a nossa avaliação em 5 estrelinhas, para a gente continuar fazendo um excelente trabalho para vocês, tá bom? Agora eu vou apresentar aqui um exemplo de piada para a gente rir junto. Vamos lá?
Temporal. No final da aula, começa a chover muito. Paty, então, pergunta para a amiga: Helena, você vai embora nessa chuva? E a garota responde: não, eu vou esperar a próxima. Aí agora a gente vai entender a questão do humor nessa piada. Vamos lá. Eu destaquei ali o final, que é a resposta da menina. Ela deu uma resposta inusitada, porque ela disse que não ia embora. E também trouxe a ironia. Por quê? Porque ela não vai embora nessa chuva, ela vai esperar a próxima chuva. Então ela teve aí uma ironia para responder à colega. Esse texto eu tirei da revista Piadas para Crianças. Aí agora eu vou apresentar para vocês uma tirinha. Vamos lá. Olha aí, o carro estava a toda velocidade e veio a primeira placa: reduza a 80 km. Aí ele já começou a ir mais devagar. Depois veio outra placa: reduza a 50 km. Aí ele foi mais devagarzinho. Depois reduza a 10 km. Aí ele já foi naquela velocidade de estacionamento, tipo Honda, bem devagarzinho, bem ali. Até que veio a próxima placa: bem-vindo a reduza. E aí o motorista ficou com aquela cara ali, aquela poker face, né, dos memes, sem entender nada. E aí, gente, qual é a graça dessa tirinha? Vamos lá? Vamos ver qual é o humor dela? Primeiro é o uso de uma situação inusitada, né? Porque o motorista ele confunde a placa de distância com velocidade. E também a gente tem o trocadilho do nome da cidade Reduza com o verbo reduzir. Então o motorista, coitado, acabou se confundindo todo e parando no meio do caminho porque confundiu o Reduza com o verbo reduzir. Agora, gente, vamos para os memes. Vamos para os memes. Olha aí, ó. Quadro negro, quadro branco. Olha aí. Quadro negro, nem pensar, né, galera? Quadro negro dá alergia, aquele pó do giz, não rola, né? Quadro branco, aí sim, aí sim. Esse meme vocês devem conhecer com aquele rapaz do casaco laranja. Eu não pude usar a imagem dele, então eu fiz uma adaptação aí com o professor mais simpático, mais boa praça, mais bonito da Rio do Canha TV. Eu, professor Felipe Lopes. Então, estou adaptando aí os memes. Então, esse é um tipo de meme. Não tem muita linguagem verbal, né? Ele tem uma combinação da linguagem verbal com a não verbal. Aí, vocês vão me perguntar: professor, linguagem verbal e não verbal? Vou explicar para vocês rapidinho. Linguagem verbal é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou usando palavras para me comunicar com vocês. Estou falando, pode ser escrita, enfim, usando palavras. A linguagem não verbal eu não vou usar palavras. Então eu vou usar sinais, eu vou usar gestos, eu vou usar imagens, porque eu não vou usar palavras para me comunicar. Então os memes têm, assim, essa combinação que fazem a gente dar aquela risada no final. Então vamos continuar. Aí o próximo meme, olha a atividade que o professor passou. Pinte a metade dos doces. Olha o que o aluno fez. Ele pintou a metade de cada doce. Aí o professor corrigindo. Aí perdi no argumento. Tá vendo só? Então aí mais um meme pra gente dar aquela risada aí. Peraí, gente, peraí. Antes da gente continuar essa aula, eu tô recebendo aqui uma mensagem no celular agora da professora Mirella. Olha só. Professora Mirella, ela já fez uma piada sobre humor nos textos aqui também, e ela me mandou umas piadas para ajudar nessa aula. Vou ler para vocês aqui, ó. Certinho. Numa escola, a professora diz para a Luísa: me diga uma palavra com 3 letras O. Colosso, professora. Muito bem. Agora você, Fernando. Me diga uma palavra com muitas letras O. Gol, professora. Outro patamar. Agora nem aguentei. E aí, você? Será que você gostou dessa piada? Espero que sim. Outra piada que a Mirella mandou aqui também. Problema de memória. A tartaruga chega à farmácia do elefante e pergunta: tem remédio para memória? O elefante responde: sim, senhora. E ela pergunta: sim, o quê? A Mirella tá acabando com minha aula aqui. Só mais uma piada, gente, pra gente continuar aqui. Pergunta difícil. Na aula de história, a professora pergunta à aluna: Mari, o que aconteceu no ano de 1500? Prontamente a garota responde: não sei, eu nem era nascida. Vou te agradecer, Mirella. Essas piadas foram muito bacanas, com certeza. Então, pessoal, na aula de hoje a gente conversou sobre a presença do humor nos textos. Mas, como a gente não vai ficar só na conversa, eu já fiz o meu desafio de tentar fazer você dar uma risada. Agora é a vez de você fazer o desafio que eu vou propor para vocês aí.
No desafio dessa aula, você vai ler o seguinte meme: a parte boa de usar máscara. Depois dessa leitura, registre no seu caderno o que causa humor nesse meme. Galera, foi muito bom estar com vocês.